o Espírito Santo tenha liberdade na nossa vida, nós possamos aprender a conviver com Ele de verdade, sem medo de estar com Ele, sem medo de conversar com Ele, sem reservas para conversar com Ele, porque o Deus em nós é para isso, é para a gente se relacionar, para a gente conversar. O Deus conosco era para revelar Deus, o Deus em nós é para fazer com que nós revelemos Deus através da nossa vida. Por isso que Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Eu quero conversar um pouco hoje sobre discernimento do corpo. É um tema muito difícil às vezes na igreja por causa da ceia do Senhor. O texto que a gente vai ler está em 1 Coríntios, capítulo 10. Por causa da ceia, às vezes as pessoas são levadas a ter medo de participar da ceia do Senhor por causa daquele versículo que diz que quem participa do pão e do vinho sem discernimento do corpo. Deixa eu até ler o versículo aqui para você. 1 Coríntios 11, 29 fala assim, 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí eu quero que você volte aí no capítulo 10, versículos 16 e 17. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vamos repetir. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. E aí eu quero conversar um pouco sobre a finalidade da ceia do Senhor e o que é esse discernir o corpo, o que significa isso? Porque tem algumas colocações que são contraditórias. Tem igreja, por exemplo, que considera que a ceia do Senhor é um momento místico, um momento até mágico. As pessoas são levadas a crer que se elas comerem do pão e do vinho, vai acontecer uma mágica por causa do pão e por causa do vinho. A Igreja Católica crê até na transubstanciação, que o vinho ali se transforma no sangue mesmo e que o pão vira a carne de Jesus mesmo. Então, coloca-se os elementos como sendo mágicos e a ceia do Senhor como sendo uma coisa mística. Isso aí é meio perigoso da gente acreditar nisso, porque o problema não é a magia ou a mística dos elementos que a gente come na ceia. O problema é o que significa o corpo de Cristo, o que significa o sangue de Cristo para nós. E tem uma outra vertente que leva para o outro lado, que a ceia do Senhor é apenas uma reunião que se faz periodicamente para as pessoas se juntarem, comerem o pão, beberem o vinho e se alegrarem, estarem juntos, lembrar que Jesus morreu, chorar lembrando que Jesus morreu e depois fazer uma festa lembrando que ele ressuscitou. Isso aí tudo faz parte do ritual, faz parte da liturgia, culto, da liturgia da reunião, mas é meio perigoso também levar a ceia só para um memorial, só para um elemento da reunião. A ceia não pode ser nem considerada tão pouco que seja só um ritual de uma reunião, e nem tão mágica que o simples fato de você comer o pão e beber o vinho vai resolver os seus problemas. O discernir o corpo parte do princípio de que tem o lado físico e tem o lado espiritual. Tem o sangue de Jesus que foi derramado na cruz e tem o corpo de Cristo que foi moído por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Isso aí no momento lá da morte de Jesus na cruz lá foi um negócio tremendo, foi o momento mais importante da história da eternidade, por causa daquela morte que nós estamos aqui reunidos hoje, por causa daquela morte que nós temos os nossos pecados perdoados, por causa daquela morte que nós
temos reconciliação com Deus por causa daquela morte que nós vamos ter um dia o corpo redimido para viver a eternidade com Deus. E no lado espiritual, isso aí vai caminhar para o corpo espiritual. E aí entra aquela questão de que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Então todos que têm esse discernimento de que Cristo é o cabeça, e que todos os cristãos, todos aqueles que receberam Jesus como Salvador, creem no sacrifício de Jesus como suficiente para perdão dos pecados, para reconciliação com Deus, para salvação, para garantia de vida eterna com Deus, todos esses passam a fazer parte do corpo de Cristo. Então fica a igreja como corpo, a igreja feminina, o corpo, e Cristo masculino é a cabeça. Um corpo que cuida, um corpo que amamenta, um corpo que gera, conduzido por uma cabeça que é pai, que tem paternidade, que tem autoridade, que governa, que é Senhor. A gente entendendo e discernindo isso, a gente começa a entender qual que é a nossa posição no reino de Deus. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer submisso à cabeça. A gente é o corpo. A gente faz parte do corpo. Não importa que parte do corpo. Se eu sou um dedinho, se eu sou um joelho, se eu sou uma orelha, não importa o que eu seja. Qualquer que seja a minha posição no corpo, eu sou importante para o corpo, porque o corpo precisa de mim para funcionar. Então eu tenho que estar conectado, ligado, unido no corpo de Cristo. Nós todos somos um corpo. Nós comemos o mesmo pão, nós bebemos o mesmo vinho, nós participamos do mesmo corpo de Cristo, nós fomos redimidos pelo mesmo sangue de Cristo e nós então estamos aptos a participar do corpo do sangue de Cristo sempre que nós quisermos. A gente pode fazer essa reunião de vez em quando de participar do corpo, a gente pode fazer todo dia. Não tem uma periodicidade para isso. E não tem também muita exigência para se participar disso. Eu preciso apenas ter recebido Jesus como meu Salvador, eu preciso estar conectado, enxertado na videira que é Jesus, né? Eu tenho que ser plenamente consciente de que por causa de Jesus eu me tornei filho de Deus por adoção, que por causa de Jesus eu tenho direito à salvação eterna, tudo por causa de Jesus, por causa da cabeça que tem toda a autoridade sobre o corpo, por causa da cabeça que tem todo o poder sobre o corpo, por causa da cabeça que comanda e que organiza o corpo. Se eu tiver esse discernimento, eu vou viver de uma maneira que eu não vou querer ser mais do que ninguém, mas também não vou me sentir menor do que ninguém. Eu não vou querer prejudicar ninguém, ninguém vai querer me prejudicar, um vai querer ajudar o outro. Aí é que entra aquele negócio da comunhão dos santos, da vida em harmonia, da vida dividida, da vida todo mundo caminhando numa mesma direção, um só corpo, uma só fé, uma só confissão, um só batismo, um só Deus, um só Senhor, porque todos estão ligados entre si como juntas e medulas, todos ligados entre si como células de um corpo, comandados por uma única cabeça. Porque se a gente não tiver esse tipo de discernimento, e a gente for olhar como que é feito na igreja hoje, por exemplo, o momento da ceia, esse momento de ceia passou a ser uma espécie de prêmio, sabe? Prêmio e castigo. Você tem que estar totalmente se sentindo, totalmente limpo, totalmente sem pecado, para você poder participar da ceia. Porque senão, se você participar indignamente, você vai estar comendo e bebendo para a sua própria condenação. E aí tem igreja que faz uma reunião no sábado para que os irmãos se reúnam, confessem seus pecados. Se o pecado for um pecado comum, pequenininho e tal, é perdoado na hora. Se o pecado for um pecado grave, aí o irmão leva uma cacetada e fica suspenso e proibido de participar na ceia no domingo, fica 3 meses sem poder participar, porque aí entra um negócio de prêmio e castigo. Eu tenho que me comportar bem,
para eu ter o direito de participar da ceia do Senhor. Eu tenho que estar bem com todo mundo tem que saber que eu sou joia, que eu sou gente boa, porque senão eu não posso participar da ceia, porque se o pastor souber que eu fiz isso, eu estou ferrado. Se o pastor souber que eu fiz aquilo outro, aí eu fico 3 meses sem poder participar da ceia. Vira um negócio de prêmio, sabe? Prêmio e castigo. Você comportou direitinho, você pode participar da ceia. Não tem isso na Bíblia, não tem proibição de participar do povo, participar da ceia. Ele diz fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, sem determinar regra nenhuma. Essas regras foram criadas pelas denominações, pela religião. E aí a gente imagina, por exemplo, uma cena que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus estava lá pendurado na cruz, e no pé dele, no pé da cruz, tinha alguns soldados lá, que eles estavam numa espécie de jogo lá, lançando sortes. Agora vamos disputar a sandália dele. Quem ganhar vai ficar com a sandália. Agora nós vamos disputar a túnica dele. Quem ganhar vai levar a túnica dele. E Jesus lá em cima, pendurado na cruz, com sangue escorrendo e olhando para baixo e vendo aquilo. O que é isso? Esse povo está tão perto de mim, mas está tão longe. Eu vim aqui para morrer por causa desse povo aí. Esse povo não está entendendo nada. Eles estão tão perto da cruz e longe do sangue. Eles estão perto de Deus, morto, morrendo para que eles tenham vida. E eles estão disputando minha sandália, a minha túnica, as minhas coisas. Se eu discernir o corpo, eu não vou disputar a sandália de Jesus. Se eu discernir o corpo, eu não vou disputar a túnica dele. Eu vou querer as coisas dele, eu vou querer ele. Eu vou olhar para a cruz e vou me ver nela. Eu vou olhar para a cruz e vou saber que eu estou nele. E por estar nele, eu estou morrendo junto. E por morrer junto, eu ressuscitei junto. E por ter ressuscitado junto, eu subi junto. O que Paulo fala? Que Jesus nos assentou com ele nos lugares celestiais. Então, se ele nos assentou, nós estamos lá, sentados nele. Espiritualmente, eu estou em Jesus no céu. Eu vou subir quando Jesus voltar ou eu já estou lá? Eu vejo fala do passado. Ele nos assentou com ele nas regiões celestiais. Nós estamos assentados. Sabe por que isso? Porque lá no céu Jesus me representa. Porque um dia ele falou assim, ó, eu vou para o Pai, eu vou enviar o Espírito Santo que vai ficar em vocês. E o Espírito Santo é o quê? Jesus em nós, Deus em nós. Então Jesus está lá ou está aqui? Está aqui, velho. Ele está lá. E por que ele está aqui? Porque aqui eu represento ele. Aqui sou eu representando Jesus. Lá é Jesus me representando. Isso é o mistério do corpo de Cristo. Nós somos um com ele. Então se ele está lá, eu estou lá. E se eu estou aqui, ele está aqui. Porque nós somos um. Esse é o desejo do coração dele. Pai, eu quero que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Então a gente tem que parar de preocupar com rituais, preocupar com regras, preocupar demais com o que fazer, o que deixar de fazer. A gente tem que insistir nessa tecla de que o corpo de Deus, o corpo de Cristo, do qual nós fazemos parte, mais do que uma instituição, é um organismo, sabe? Não é uma organização, é um organismo. A gente faz parte desse organismo, a gente está inserido no contexto, a gente tem Deus em nós e Deus tem nós nele. Isso aí é para que a gente pare de se achar melhor que os outros, porque eu não sou ninguém se Jesus não estiver no controle. O corpo não funciona se a cabeça não comandar. O corpo não se movimenta se a cabeça não quiser movimentar. Porque é Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ele que faz a gente querer fazer as coisas. Ele que faz a gente fazer as coisas. Então, se eu faço parte do corpo com essa consciência, eu sou capaz de descansar e não procurar muita coisa para fazer, sabendo que o que eu tiver que fazer, Deus vai me fazer fazer. O que Ele quiser que eu faça, Ele vai me fazer sentir vontade de fazer. Sem regra, sem obrigação. Obrigação é lei. Amor é que é graça. Obrigação é você fazer para agradar a Deus. Amor é você descansar em Deus e deixar Deus fazer.
E quando você deixar Deus fazer, você vai descobrir que Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. É como se tivesse uma árvore assim, que a gente pudesse ir lá colher os frutos. E eu preciso da fé para ir lá colher esses frutos. E essa fé que vai colher os frutos são saúde, paz, descanso, alegria. Os frutos do Espírito a gente colhe da árvore da vida, que é o próprio Jesus. Jesus é a nossa vida. Jesus é a árvore da vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, o que eu preciso de andar para estar com Deus está em Jesus. Ele é o caminho. O que eu preciso de conhecimento para conhecer Deus, para saber de Deus, está em Jesus. Ele é a verdade. O que eu preciso de crescer, de viver o Evangelho, viver a graça, viver o perdão, viver a comunhão com Deus, está tudo em Jesus. Tudo se resume nele. Então eu só posso entender, discernir e participar da ceia tranquilamente, sem medo de culpa, sem medo de pecado, sem medo de estar indigno, porque eu não posso fazer nada para ser digno. Eu não tenho direito de nada. É presente de Deus para mim, é graça. Ele fala assim: vem cá, está posta a mesa, coma comigo, porque não tem um limite para se participar da mesa. Agora, a indignidade está em eu participar sem saber o que eu estou fazendo. Estou comendo pão, estou bebendo vinho. Isso vai ser uma mística que vai resolver todos os meus problemas espirituais, emocionais, físicos? Não, não é mística, é Jesus. Isso é só um ritual comum, simples, que eu faço de vez em quando para lembrar que Jesus morreu, que vira até um negócio com data fixa, todo segundo domingo, todo primeiro domingo, dia sim, dia não, toda quarta-feira. Cada um marca umas datas para poder fazer. Não, a gente tem liberdade para fazer o que quiser. Eu posso ir lá na sua casa amanhã e vamos comer um pão, vamos beber um pão junto, para comemorar a nossa ressurreição em Jesus, para nos lembrar da morte de Jesus que nos trouxe o resgate, o perdão e a graça de Deus. Podemos fazer isso a hora que quiser. Nós vamos fazer aqui de vez em quando, não sem essa obrigação de fazer, sabe? Fazer para estar juntos, para estar em comunhão, para estar lembrando que um dia Jesus morreu por nós. Mas não só por isso, é tendo a consciência que o estar junto, discernir o corpo, é saber que estar em Cristo e ser nova criatura é se despir do velho homem, se despir dos medos, se despir das máscaras, se despir das vontades próprias e descansar em Deus. É saber que eu não mereço, não, eu não tenho direito. Eu não tenho direito, eu não sou digno de participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas Ele me oferece isso. Eu morri na cruz para você ter esse direito. Ele fala comigo: eu morri na cruz para você ter esse direito. Seus pecados, você não dá conta deles, eu resolvi para você. Então não é pecado que vai te impedir de participar do corpo de Cristo. O que vai te impedir de participar do corpo de Cristo é a sua falta de fé, é a sua falta de confiança, a sua falta de descanso em Deus, ou às vezes a sua ironia. Sabe o que é ser irônico na mesa de Deus? É você participar sem levar em conta o que está acontecendo, sem nem se lembrar o que é isso, por que eu estou comendo isso aqui. Tem gente que participa da ceia mecanicamente. Tem gente que participa da ceia para cumprir um ritual. Tem gente que participa da ceia para não deixar o pastor ver que ele não participou, porque se o pastor ver que eu não participei, eu estou errado. Amanhã vai querer saber por quê, eu vou ter que confessar o pecado. E aí eu de vez em quando eu tinha esse problema na igreja, sabe? E aí na hora que trazia o pão e o vinho, eu ficava naquele dilema: e agora? Eu como indignamente e sou condenado, estou ferrado. Mas se eu não comer, o pastor vai ver e amanhã eu estou ferrado. Tem os casos do diabo, o próprio diabo, né, que às vezes está levando a ceia, a igreja grande. E eu observava todo mundo e ia lá e mas contava. o diabo não observava, quem não pegava, depois ele levava e falava. E aí quando eu ficava nessa sinuca, eu virava para Deus e falava assim: pois é, Deus, se eu não comer desse negócio aqui, eu estou lascado. Amanhã o pastor vem em cima de mim com tudo. E se eu comer, o Senhor é que vai vir para cima de mim. E com o Senhor eu tenho certeza que o Senhor vai agir com misericórdia, que o Senhor vai me perdoar e que o Senhor não vai me ferrar igual o pastor vai ferrar. Então eu vou participar. Bom,
de boa. Mas eu não precisava desse conflito, se eu tivesse discernimento, que depois de algum tempo Deus me deu, que eu não preciso estar. Eu não preciso estar limpo para comer do pão, eu sou limpo. Eu não preciso estar santo para participar da ceia. Eu sou santo, eu sou separado para Deus, eu sou de Deus. O santo não é aquele que não peca, o santo é aquele que está separado para Deus, é de Deus. O santo não é aquele que parou de pecar, é aquele que teve os pecados perdoados. O limpo não é aquele que se limpou sozinho, é aquele que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então, eu quis fazer essa ceia do Senhor hoje com vocês. Eu quis clarear um pouco esse negócio de discernir o corpo de Cristo, para trazer descanso, sabe, para nós. Não tem nenhuma mística no participar da ceia, mas também não é um mero ritual. Eu tenho que participar consciente de que o pão representa o corpo de Jesus que foi moído por mim, e que o suco de uva, o vinho, representa o sangue de Jesus que foi derramado por mim. Então eu faço parte do corpo de Cristo, e por fazer parte do corpo de Cristo, ser governado por Ele, e ter sido perdoado por Ele, e ser amado por Ele, e ter recebido de graça a graça que Ele me ofereceu, aí eu faço parte de tudo que Ele me oferece. E eu recebo tudo que Ele me oferece, porque eu não mereço, mas Ele quer me dar. Por que eu vou complicar? Por que eu não posso participar da ceia porque o cara me deu uma fechada ali e eu quis bater nele? Não. Jesus olha para mim e dá uma gargalhada. O que é isso, filho? Você não vai deixar de ser meu filho, você brigou com o cara na esquina. Isso é paternidade. Quando eu sei que Deus é meu Pai e que a cabeça do meu corpo, o corpo que eu participo, é Jesus, aí não tem picuinha para me atrapalhar a comunhão com Deus. Não tem nada para complicar as coisas. Porque o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. É aliança, é compromisso, é amor, baseado no perdão e na graça de Deus para nossas vidas. Então vamos viver a nossa comunhão uns com os outros e a nossa comunhão com Deus sem as amarras da religião, sem as barganhas da religião, com a alma livre, com o espírito livre, com a alma descansando em Deus, sabendo que Deus é nosso Deus, Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Deus esteve conosco, Deus está em nós. Nós precisamos então aprender a viver isso, a caminhar isso, sem mística, sem ritual, sabe? Descansando. Deus, eu estou aqui, ó. Eu sou pecador, o Senhor sabe que eu sou. Eu não mereço, o Senhor sabe que eu não mereço. Mas o Senhor quer me dar, eu recebo. Porque Jesus disse que aquele que não come do pão e não bebe do vinho, não tem parte com Ele. E aí uma regrinha besta de uma denominação me proíbe de comer o pão e beber o vinho. Quer dizer, me tira a minha parte com Jesus. Para que isso? Qual a finalidade disso? Leva as pessoas a ficarem igual aqueles soldados lá no pé da cruz, disputando o direito, disputando os despojos, querendo o que tem sobrando de Deus. Não, Deus quer isso. Deus quer intensidade, Deus quer verdade, Deus quer compromisso, Deus quer aliança. Se eu comer do pão, sabendo que o pão representa o corpo de Jesus moído na cruz. Se eu beber do vinho, sabendo que o vinho representa o sangue de Jesus derramado na cruz, para que eu pudesse ser perdoado, ser enxertado no corpo de Cristo, que é a igreja, para ser submisso a Cristo, que é o cabeça, eu posso comer do pão, posso beber do vinho, sem culpa, sem medo, sem véu, sem medo. Basta eu colocar em condição de submissão a Deus, de obediência a Deus, de constrangimento por causa do amor dele. Se você fizer parte do corpo de Cristo de verdade, toda vez que você se lembrar do que representa o que Jesus fez por nós, você fica constrangido, não tem jeito de não ficar. Aquilo que a religião tenta explicar
o amor de Deus inunda, sabe? O amor de Deus faz florescer. Aquilo que a religião tenta controlar, o amor de Deus faz funcionar. Porque quando não é organização, quando passa a ser organismo, o organismo é que recebe o comando da cabeça. O organismo é que recebe a seiva da árvore. O corpo, o organismo recebe a saúde, a paz, a alegria do Espírito Santo. O Deus em nós faz com que Deus seja revelado através de nós, do mesmo jeito que ele foi revelado através de Jesus. Isso é uma questão de tempo, uma questão de disciplina, uma questão de descansar em Deus, para ter direito de participar do corpo e do sangue de Cristo. Descansar em Deus, para ter certeza de que os meus pecados foram perdoados. Para saber que quando Jesus falou está consumado, está pronto, está resolvido. E amar Deus acima de todas as coisas por causa disso, por causa da graça, por causa do perdão, por causa do amor dele por nós. E amar os nossos irmãos, estar em comunhão com nossos irmãos, porque o corpo, um membro depende do outro, uma célula depende da outra, um órgão depende do outro. Ninguém é sozinho em Deus, ninguém é solitário em Deus, ninguém está solto em Deus. Em Deus todos estão unidos, num só corpo, numa só fé, num só batismo, numa só direção, que é o céu, numa só vontade, que é fazer a vontade de Deus, numa só alegria, que é a alegria do Espírito Santo habitando em nós, numa só fé, que é a fé de que tudo que não é feito por fé é pecado, que é a certeza de que o meu Deus vive, que o meu Deus me ama, que o meu Deus cuida de mim e que eu preciso aprender a descansar nele. Porque se eu não aprender, eu não vou nunca conseguir agradar.